Nós vamos montar uma vigília forte e poderosa para a gente rodar nos mistérios aqui, orar em línguas, aquele negócio todo. Vai ser forte, prepare teu coração, porque vai ser um tempo de Deus, tá? Então vamos nessa. Quem trouxe a Bíblia diz amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Você pode dizer um glória a Deus? Não estou entendendo o silêncio no meio de uma igreja pentecostal. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Você pode dizer meu Deus? Aleluia. Você pode olhar para esse irmão que está do teu lado e falar para ele, se prepara. Fala assim, é agora. Agora que Deus vai te achar. Aleluia. Essa noite, eu vim com uma palavra do coração de Deus para você. E já tem um tempo que Deus ele vem ministrando ao meu coração sobre o Evangelho. E nós, graças a Deus, Deus nos deu capacidade de ainda sermos uma igreja, e nos deu a graça de ainda sermos uma igreja pequena, que conseguimos olhar no olho de todo mundo, conhecer todo mundo, abraçar todo mundo, conversar com todo mundo, sentar, tomar café, fazer gabinete, por aí vai. E uma coisa é certa, eu tenho percebido que com o tempo, nós fomos perdendo a capacidade de entender o que de fato é o Evangelho. A verdade é que eu tenho percebido que as pessoas estão um pouco confusas quanto ao que de fato é viver o Evangelho. E durante muito tempo, nós fomos expostos a lugares e palavras que apontam o Evangelho como uma causa, mas não. Nós não podemos olhar e achar que o Evangelho é o resultado. Nós precisamos entender que o Evangelho já é definido por Deus e nada e nem ninguém pode mudar o que Deus já estabeleceu. E percebendo isso, eu comecei a pensar, comecei a estudar, comecei a orar, e Deus me deu essa palavra de hoje. Então eu não sei se eu vou ser um mestre pregando, eu não sei se eu serei um pregador ensinando, mas uma coisa eu sei, hoje você vai sair daqui tendo clareza das realidades que você vive em Deus. Quem está aqui comigo e crê nisso diz amém. Então eu queria muito hoje ser transparente com você. E permitir, e nos permitir, e pedir a Deus para que Ele nos permita abrir os nossos olhos espirituais e sermos alimentados através dessa palavra. Então guarda teu coração e vem comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 11, a Bíblia fala, portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Vamos ler de novo, vamos ler juntos aqui, nessa versão que está na tela. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Fala assim, o que foi pregado. Fala assim, o que foi pregado gerou fé nas pessoas. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta à igreja de Corinto. E o contexto de 1 Coríntios 15 é o apóstolo Paulo falando a respeito da ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo, ele está sendo bem intencional em estabelecer a doutrina da ressurreição dos mortos para uma igreja que já ouvia ou já havia ouvido a pregação, tanto de Paulo quanto de outras pessoas. A questão é que o final é sempre o mesmo. Paulo está dizendo, eu preguei, outros pregaram, e todos nós pregamos a mesma coisa. A nossa pregação não foi cada um pregava sobre algo, era uma só pregação. E da mesma forma que eu preguei e os outros apóstolos pregaram, todos nós acreditamos na mesma coisa. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer e a ensinar a igreja
o princípio da ressurreição dos mortos, ou relembrar o princípio da ressurreição dos mortos, porque o povo estava começando a deixar de crer no que foi pregado, por causa de pessoas que foram inseridas na vida da igreja, e começaram a desvirtuar o conhecimento e a doutrina, dizendo que Jesus não havia ressuscitado dentre os mortos. E então o discurso de Paulo é: logo, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé, e é vã tudo que nós cremos. Então vamos jogar tudo isso para o alto e vamos viver a vida de qualquer jeito, porque se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, eu ainda estou preso nos meus pecados e não fui liberto. Mas Paulo está dizendo: mas não foi isso que nós pregamos, e não foi isso que vocês acreditaram. A nossa pregação foi uma só. O evangelho que nós anunciamos era um só. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vem para fazer essa defesa. Não importa se eu preguei, se o pastor Ricardo pregou, se a pastora Raíssa pregou, não importa se o Rodrigo pregou, não importa se a Carol pregou, o que importa é que todos nós pregamos um único evangelho, que é o evangelho de Cristo. Quem está aqui comigo diz amém. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Agora olha que interessante, porque Paulo está fundamentando o evangelho como uma verdade. Só que será que nós entendemos e conhecemos de fato o que é o evangelho? Porque hoje nós vivemos o evangelho de Cristo, mas a minha pergunta é: será que nós sabemos sobre o que cremos? Será que eu tenho base de conhecimento sobre aquilo que eu digo ser ou viver? Será que eu sei no que eu tenho crido? Será que eu tenho clareza? Porque a fé não é um lugar de emoção, a fé é um lugar de conhecimento. É por isso que eu quero te perguntar: no que você crê? E essa é uma pergunta que você sempre precisa fazer: no que eu creio? Você sabe o que você crê? Você sabe o que é o evangelho que você diz viver? Porque nós precisamos ter clareza sobre o que é o evangelho. Porque o evangelho, ele não é uma realidade que pode ser estudada no sentido de vamos falar sobre o evangelho. O evangelho não é o lugar onde opiniões entram em questão. O evangelho não é um lugar onde cada um tem uma ótica. O evangelho não é um lugar onde cada pessoa determina o que pensa sobre. O evangelho não está posto à mesa para ser debatido. O evangelho não está sendo colocado diante de um povo para vermos o que é certo, o que é errado, o que eu acho correto ou não do evangelho. O evangelho é uma boa notícia. O evangelho não é um assunto a ser decidido. O evangelho já é uma realidade estabelecida. É por isso que nós não paramos para entender e dissecar o evangelho. Não, o evangelho é uma boa notícia. E uma boa notícia não se discute. Uma boa notícia não se coloca na mesa para entender o que achamos. Uma boa notícia é proclamada. É por isso que o evangelho não pode ser negociado. O evangelho é um princípio estabelecido pelos céus. E nós não estamos aqui para falar opiniões. Estamos aqui para proclamar essa verdade. O evangelho é uma só realidade. O evangelho é uma coisa que nós não podemos mudar. Só que nós confundimos o evangelho com os seus resultados. Nós achamos que os resultados do evangelho é o que determina ou define o evangelho, mas não. O evangelho não é baseado nos resultados. Os resultados são consequências de quem ele é. E nós precisamos ter clareza sobre o evangelho. Nós precisamos saber qual é essa boa notícia. Nós precisamos ter clareza que nesse lugar nós fomos libertos do pecado, restaurados do pecado e colocados assentados à destra do Pai, acima de todo principado, potestade, domínio e poder. Nós fomos arrancados do inferno e levados para o reino do Filho do seu amor. E agora nessa posição podemos dizer que temos uma vida abundante, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que o meu Deus fez naquela cruz por mim. Essa é a boa notícia
de que nós não estamos mais mortos dos nossos delitos e pecados, mas agora nós estamos vivos pelo poder da graça e da justificação recebida através de Cristo. É por isso que precisamos parar e entender. Porque confundimos muito o Evangelho. Porque as pessoas querem fazer do Evangelho a chave da bênção, a chave do milagre, a chave das respostas. E se Deus não quiser responder? E se Deus disser, não vou fazer milagre? E aí? O Evangelho não tem a ver com o resultado. O Evangelho tem a ver com o que Cristo fez naquela cruz e ponto. E nós precisamos parar com essa mania de achar que viver o Evangelho é como entrar no supermercado, é ir ao culto de domingo a domingo para pegar o que eu preciso. Estou precisando de paz, vou para o culto pedir paz. Estou precisando de provisão, vou para o culto pedir provisão. Estou precisando de restauração, vou para o culto pedir restauração. E então dizemos, estou vivendo o Evangelho. Mas ninguém que vive como pedinte, de fato vive o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com as consequências do que ele provoca em mim. O Evangelho tem a ver com uma realidade que me foi oferecida, e cabe a mim aceitá-la ou não para viver e desfrutar. É por isso que precisamos tomar cuidado, porque no mundo cristão o Evangelho está sofrendo um risco muito grande, porque as pessoas estão começando a inserir na igreja realidades que não são bíblicas. Alguns com discursos maravilhosos, alguns estudados e teologicamente corretos, mas sempre trazendo distorções àquilo que Cristo já estabeleceu, sempre trazendo distorções daquilo que o céu já declarou. Mas nós, para identificarmos o que é errado, precisamos ter clareza do que é o certo. Para nós identificarmos uma manipulação, eu preciso estar cheio da coerência da palavra. É por isso que nós precisamos estar ligados, aprendendo a palavra, mergulhando na palavra, lendo a palavra, vivendo a palavra, porque é nesse lugar que Deus espera que nós estejamos. Deus, Ele nos trouxe a essa igreja nessa noite para entendermos uma coisa. Eu sei que viver milagre é bom, eu sei que ter porta aberta é bom, eu sei que é maravilhoso viver coisas extraordinárias, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, eu vou esclarecer o que é Evangelho, para que a partir de hoje você se posicione nessa realidade. Porque muitos querem definir o Evangelho, por exemplo, como legalismo, e isso é um erro. Porque um dos maiores erros do Evangelho é achar que o Evangelho é um lugar de legalismo. E o que o legalismo prega? Que para sermos salvos, precisamos ter uma vida santa e moralmente boa. Em outras palavras, eu preciso fazer para ser. Para eu ser salvo, eu tenho que fazer obras. E as pessoas começaram a achar que fazer coisas boas é o Evangelho. As pessoas começaram a achar que a salvação depende de fazer coisas boas. As pessoas começaram a achar que para ser salvo, você precisa fazer algumas coisas boas, ainda que eu consiga viver no pecado normalmente. Não, qual o problema de pecar? Qual o problema de fazer isso? Aqui eu faço algumas coisas legais para Deus. Só que o Evangelho não é legalismo. Nós não vivemos o Evangelho de Cristo por causa daquilo que fazemos. Nós vivemos o Evangelho de Cristo por causa daquilo que Ele fez naquela cruz. Nada do que nós fizermos pode nos colocar na posição que Cristo nos colocou. Nada que nós possamos desenvolver pode nos colocar nessa posição espiritual que Deus nos colocou. Por isso nós precisamos entender, não é por meio daquilo que eu faço. A salvação, ela não veio por meio de obras, é pela fé, para que ninguém bata no peito e diga, sou eu, fui eu, por causa de mim. Não, nunca foi por nossa causa, sempre foi por causa dele. Então legalismo não tem a ver com o Evangelho, assim como moralismo também não. Ou o que nós podemos conhecer como relativismo, ou antinomismo, como a teologia chama, de pessoas que hoje vivem na igreja como se hoje tudo fosse normal, como se nós já fôssemos salvos e agora eu não preciso ter uma vida santa e também não preciso viver algo bom, não preciso viver boas obras.
Então as pessoas começam a entender o evangelho assim: o importante é eu ir para a igreja todo domingo. Mas segunda eu continuo adulterando, segunda eu continuo roubando, segunda eu continuo falando mal das pessoas, segunda eu continuo fazendo tudo que não deveria fazer, porque domingo na igreja é o que eu preciso estar. Mas isso é errado, irmão. Fazer o que você faz durante a semana é errado. Depende da ótica de vista, pastor, porque tudo é relativo. Esse é o evangelho que a gente tem ouvido por aí. As pessoas relativizando o que a Bíblia determina como errado. As pessoas parando para ponderar o que a Bíblia condena. Isso não é evangelho. Viver deliberadamente no pecado, viver do jeito que gosta, do jeito que quer, não é evangelho. O evangelho não é anular as boas obras, porque uma coisa é certa: a Bíblia fala que Deus preparou as boas obras para nós andarmos nela. Que nós que nascemos de novo, quem nasceu de novo e é filho de Deus, diz amém. Então Deus estabeleceu um caminho de boas obras. Então eu não sou salvo por meio das obras, mas porque eu sou salvo, eu vivo boas obras. Eu não sou salvo porque faço coisas boas, mas porque sou salvo, eu faço coisas boas. Quem está aqui comigo diz amém. E o que a Bíblia condena, irmão. Não há relativismo, não há negociação com o céu. Esse é o evangelho que tinham que ter pregado para você. Que não adianta vir para a igreja domingo e viver do jeito que você quer de segunda a sábado. Porque se for para ser assim, Deus prefere que você nem esteja aqui. Porque o que adianta? Domingo eu sou da igreja, domingo eu sou de Deus, mas de segunda a sábado eu esqueço que Deus existe na minha vida. Deus não quer que você seja dele no domingo. Deus quer que você seja dele todos os dias. O evangelho não é baseado em ir para a igreja no domingo. O evangelho é baseado em acordar na segunda e dizer: Pai, nós temos um dia para vivermos juntos. Seja comigo na minha fraqueza, me ajuda nas minhas debilidades. Eu preciso do Senhor todos os dias. Isso é evangelho. É entender que nós não vivemos uma religião onde eu faço de tudo para me aproximar de Deus, mas eu vivo o evangelho onde Deus fez de tudo para se aproximar de mim. Deus não quer você só nos domingos, Deus quer você por completo. Pastor, me desculpa, mas não pregaram isso no dia que eu aceitei a Jesus. Tem muita gente tratando como fraqueza o que na verdade é falta de novo nascimento. Tem muita gente que levantou a mão na emoção e acha que está vivendo o evangelho. Tem muita gente que se emocionou. Pastor, no domingo o senhor pregando sobre isso. Porque eu estou cansado da gente encher de igreja de gente de mente vazia. Encher a igreja de gente que não vive o evangelho, que só vem para os cultos porque acha que vir para o culto vai compensar tudo que fez de errado durante a semana. O evangelho não é um lugar de brincadeira, o evangelho é um lugar de seriedade. Deus espera uma igreja séria, santa, incorruptível. Uma igreja que não entre no padrão do mundo, mas uma igreja que influencia o mundo através dos padrões do céu. É por isso que o evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas ao que foi feito por nós. Nós precisamos entender: eu não sou o que sou por mérito próprio. Eu não sou o que sou porque eu sou bom. Eu não sou o que sou porque eu fiz o seminário de teologia. Eu não sou o que sou porque sou formado numa faculdade, porque eu tenho bons contatos. Eu sou o que sou porque Jesus naquela cruz morreu por mim, para que eu pudesse ter uma vida abundante. Quantos aqui foram salvos por esse Jesus? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga eu creio. Por isso eu vim aqui nessa noite para poder arrazoar das escrituras com você, porque eu quero hoje construir com você o evangelho. Eu quero criar um roteiro para te apresentar o que é o evangelho. Tudo isso com 4 perguntas. E a primeira pergunta que eu te faria é:
ou que faz sentido para o Evangelho é: de onde viemos? Qual a nossa origem? E quando nós entendemos a nossa origem, nós vamos saber que a resposta é simples: nós viemos de Deus. Repete comigo: eu vim de Deus. A Bíblia fala em 1 João, no capítulo 5, no versículo 1, que nós nascemos de Deus. Olha o que a Bíblia fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Fala assim: eu nasci de Deus. Não, agora você vai falar como alguém que acredita no que falou. Fala: eu nasci de Deus. Ele é a nossa origem. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vemos Deus criando todas as coisas. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vemos um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, mas um Deus que deu autoridade ao homem para poder viver a essência do que estava no seu coração. Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele é tudo nele mesmo. Ele não precisa de seres para o adorá-lo. Ele já é grande, independente do que fazemos. Esse é o nosso Deus. Mas esse Deus grande nessa proporção decidiu nos criar. Decidiu nos colocar em um lugar com um propósito. Com o propósito de vivermos o que o céu vive. Com o propósito de vivermos o que Deus determinou no céu. E Deus, quando cria todas as coisas, Ele cria tudo que precisa ser criado para que o homem viva: as plantas, as árvores, os animais, todo o ecossistema, tudo o que precisávamos para viver uma vida plena e abundante. Deus cria tudo e depois Deus cria o homem. E quando Deus cria o homem, Deus enxerga mais uma necessidade. E agora, depois de ter criado todas as coisas, o mesmo Deus agora criou o homem, agora criará uma mulher também. E Deus cria a mulher, e Deus tem um propósito com tudo isso. Qual que é o propósito, pastor? Simples: é que toda a criação reproduzisse o que há no céu: amor, alegria e unidade. Repete comigo: amor, alegria e unidade. O céu sempre foi relacionável. A Trindade é relacionável. E tudo que Deus cria precisa ser relacionável. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três em um, e cada um respeita a autoridade do outro, agindo de uma forma equilibrada, sem que um anule o outro. E essa plena unidade faz com que nós vivamos o que vivemos hoje no Evangelho. Então Deus, quando cria o homem, Deus quer que o homem viva essa realidade. Deus quer que o homem desfrute do que estava no coração de Deus. É por isso que Deus colocou uma mulher com o homem, família, relacionamento entre pessoas, um relacionamento na horizontal, eu me relacionando com meu irmão, e todos os dias o próprio Deus estava lá no Éden, relacionamento na horizontal, eu me relacionando com Deus, porque Deus sempre foi um ser relacionável. E agora que eu me relaciono bem com meu irmão, e me relaciono bem com Deus, eu vivo a alegria, o prazer, a satisfação de ter pessoas do meu lado, a satisfação de conviver com pessoas ao meu lado. E tudo isso é baseado no amor, porque o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. É por isso que Deus criou essa pessoa que está do seu lado, totalmente diferente de você. Deus é tão bom que Deus criou um colérico para casar com o sanguíneo, Deus criou um melancólico para casar com o colérico, e é uma confusão danada, porque o fleumático não consegue viver muito bem com o colérico, e aquela guerra. Pastor, por que o senhor está falando isso aqui? Eu estudei sobre o temperamento, queria falar na pregação. Mas eu não é. Imagina um colérico casado com um melancólico, irmão do céu, só a graça do Senhor. Tem que ter amor, não tem? Tem. É por isso que Deus criou cada um de um jeito, porque nas nossas diferenças o amor governa. Só o Eduardo entendeu, vou falar de novo. Nas nossas diferenças o amor reina, porque quando eu te amo, eu aceito você do jeito que você é.
Quando eu te amo, eu não vou me tornar um empecilho para o teu crescimento, ainda que você seja diferente, pense diferente, haja diferente. O amor nos une, o amor nos traz para perto, e quando nos relacionamos, então nós vivemos a vontade de Deus, porque Deus sempre desejou que a unidade fosse uma realidade para o Evangelho. É por isso que tudo aquilo que vem contra a unidade não vem de Deus. Quem destrói unidade não vem de Deus. Pessoas que dividem não vem de Deus. Pessoas que não aceitam diferenças não vem de Deus, porque a unidade, uma vez que é destruída, Deus não está mais naquele lugar. Por isso que Deus preserva a unidade. Por isso que quando a alegria se vai, Deus não está mais ali. Cadê a alegria? A alegria de viver, a alegria de desfrutar, a alegria de ver pessoas diferentes ao seu redor. O que Satanás quer? Quebrar o poder da unidade. O que Satanás quer? Destruir a tua alegria e te fazer desistir de pessoas para que você não ame mais ninguém. Quem está aqui comigo diz amém. Mas o nosso Deus, de onde nós viemos, onde tudo foi criado, Ele nos criou para vivermos amor, alegria e unidade. Repete comigo: amor, alegria e unidade. Preserve essas três coisas e você vai viver a totalidade do que Deus tem para a tua vida. Aleluia. A segunda pergunta: de onde viemos foi a primeira. A segunda é: por que as coisas deram errado? Se Deus criou o homem nesse ambiente tão glorioso, por que as coisas deram errado? Resposta: por causa do pecado. O pecado veio e acabou com tudo. O pecado veio e destruiu o que Deus construiu. O pecado veio e anulou o que Deus estabeleceu. O pecado roubou do homem a paz que Deus havia dado. O pecado roubou do homem a alegria que Deus havia dado. O pecado roubou do homem a unidade do que Deus havia dado. Até porque quando Deus desce depois do pecado, o homem não assume sua responsabilidade, mas expõe quem está do seu lado. Foi a mulher que o Senhor me deu. O pecado destruiu tudo aquilo que Deus criou nele. E agora Deus olha para a sua criação e vê: mas espera aí, como assim tudo aquilo que eu havia criado agora foi desfeito? Toda a essência, toda a origem, todos os meus sonhos que estavam projetados no homem, agora parece que está tudo destruído. Por quê? Porque o pecado veio e roubou de nós o que Deus havia dado. O pecado roubou a nossa autoridade. O pecado roubou o nosso domínio. O pecado nos colocou no lugar de culpa. O pecado nos colocou no lugar de medo. Nos colocou no lugar de vergonha. Nós aprendemos isso aqui no seminário. Tem um livro ali, se você quiser comprar, fala sobre tudo isso. O autor até escreveu direitinho. Eu gosto dele, o autor do livro. Gente boa. Mas duas coisas o pecado trouxe para a vida do homem. A primeira coisa, escravidão. Romanos capítulo 6, versículos 15 a 18, a Bíblia fala assim: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma! Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? 17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. 18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Quem foi liberto do pecado diz glória a Deus. Só que a Bíblia diz que quando o pecado entrou, nós viramos escravos dele. Agora fazemos o que pensamos, o que desejamos, não conseguimos filtrar, não conseguimos parar, não conseguimos dizer não. Agora nós estamos sendo controlados e dominados pelo pecado. Agora somos escravizados. Um homem que Deus criou para ser livre, agora tem que aprender a viver como um escravo. Não tem nada pior do que alguém que nasceu para ser livre viver como escravo. Não tem nada pior do que alguém que viveu para ter uma vida abundante sobreviver. Deus não te chamou para sobreviver. Vou falar de novo: Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para que você tenha uma vida abundante. E da mesma forma que o pecado trouxe escravidão,
o pecado também nos trouxe condenação. Romanos 6, 23, a Bíblia fala isso. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só, existe agora um preço, existe uma condenação, morte. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer porque o pecado destruiu o que Deus havia criado. Agora a morte é uma realidade, a morte é uma sentença, a morte é uma condenação. E tudo isso faz parte do contexto do que precisamos entender. O pecado destruiu o que Deus criou. O pecado destruiu a essência do que Deus havia estabelecido. Quem está me entendendo diz amém. E então entramos na terceira pergunta. O que restaurará as coisas? E a resposta é Jesus. Repete comigo, Jesus. Fala mais forte, Jesus. Jesus, ele vai vir para nos restaurar. Jesus, ele veio para poder mudar a nossa história. Jesus, ele veio para nos livrar da escravidão do pecado. Jesus, ele veio para nos livrar da condenação do pecado. A Bíblia fala que quando ainda éramos escravos, Ele nos amou. A Bíblia fala que quando estávamos longe, Ele nos amou. A Bíblia fala que quando éramos inimigos, Ele nos amou. E então Ele começou a fazer um caminho específico. Que caminho? Aquele que estava longe, Ele trouxe para perto. Aquele que estava morto, Ele decidiu dar vida. Ao que era escravo, Ele disse, agora você é filho. Para aquele que estava perdido, foi agora encontrado. Aquele que estava caído, Deus levantou. Porque agora quando Jesus veio, Ele veio para nos restaurar, Ele veio para nos levantar, Ele veio para nos salvar. E essa é a boa notícia: nós somos salvos por meio da graça de Deus. Não existe mais nada que possa nos condenar, porque nós estamos debaixo dessa realidade. Jesus veio e destruiu o poder da morte. Jesus veio e destruiu o poder do pecado. Jesus veio e destruiu o poder de Satanás. A Bíblia fala que por sua morte Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás. Jesus veio para mudar a nossa história. Essa é a boa notícia. Jesus veio para nos transformar. Jesus veio para nos restaurar. Jesus veio para nos mudar. Jesus veio para nos ensinar que é possível um homem viver santidade, que é possível um homem dizer não ao pecado, que é possível um homem se posicionar em Deus. Jesus veio para nos provar que nós conseguimos. É por isso que em 3 etapas Ele fez isso. A primeira é a encarnação. A Bíblia vai dizer em João 1,14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai nele. Agora o verbo se fez homem. O escritor de Hebreus diz que nós nunca tivemos um sacerdote que pudesse se compadecer das nossas fraquezas como Jesus. Porque Jesus, quando se fez homem, Ele começou a sentir o que sentimos. Jesus, Ele passou o que passamos. Jesus sabe na pele o que nós passamos. Jesus sentiu na pele as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos dilemas. Mas a Bíblia fala que Ele passou tudo isso, porém sem pecado. E Jesus pode olhar para você, pode olhar para mim e dizer: você consegue. É por isso que esse mesmo sacerdote nos faz um convite. Me pergunte qual? Não, fala com mais força, pelo amor de Deus. Eu já estou sem voz e tu está aí com essa cara de... Não, fala com mais autoridade. Qual? Simples. Ele nos convida para aceitar num trono e se encontrar com um trono. Não um trono de juízo por causa dos nossos erros, mas um trono de misericórdia. Porque Jesus, Ele é capaz de olhar para você e dizer: eu sei que você errou, mas eu também sei que não é fácil. Porque Ele se fez carne. Ele veio por meio de uma história. Eu estava lendo no livro essa semana uma definição maravilhosa sobre o que Deus fez para nos resgatar. É como alguém que cria uma história, ou que escreve um filme ou uma série. E quando ele cria a série, ele cria uma origem. Só que aí vem alguém para destruir o que foi criado. E o autor descobre que a única forma de mudar tudo isso é se colocando na história. Então o autor se coloca na história e diz: eu não vou perder essa história por causa do pecado. Eu vou entrar no meio dela, e eu serei o instrumento de restauração desse povo.
Deus fez isso. Deus olhou do céu para você e para mim e falou assim: eu tenho que entrar na história dele. Não foi você que quis entrar, que ele entrasse na tua história. Foi ele que veio e falou: não vou te dar opção, porque eu te amo demais para isso. Eu não vou te dar, eu te amo demais para poder te esperar. Deixa eu vir no teu encontro, deixa eu entrar na tua história, deixa eu mudar você, deixa eu restaurar você, deixa eu te levantar, deixa eu te dar fôlego, deixa eu te dar vida, deixa eu te trazer alegria de novo, paz de novo, deixa eu entrar na tua história. É por isso que ele veio. É por isso que naquela condenação ele fez uma substituição. Ele entrou no meu lugar. Ele sofreu a condenação no meu lugar. Ele morreu no meu lugar, para que eu hoje estivesse aqui, tendo vida e vida abundante. Além do que ele disse que faria comigo, ele ainda aponta para o futuro e fala: e fique tranquilo, porque eu vou restaurar não apenas o teu presente, mas eu vou restaurar toda a terra, toda a criação será restaurada. Quando Jesus vem para falar de salvação, Jesus ele não fala só da salvação do homem, porque o pecado trouxe toda sorte de maldição sobre as nossas vidas. Só que a terra também se tornou maldita por causa do pecado. Eu posso te mostrar isso. A Bíblia vai dizer que quando Adão peca, Deus havia dado a Adão autoridade. Deus havia dado a Adão poder e domínio sobre toda a criação. Poder e domínio sobre todos os animais. Poder e domínio sobre tudo que Deus havia estabelecido. A Bíblia fala que Deus deu a terra aos filhos dos homens. E olha que interessante. Quando o homem peca, esse domínio, ele é dado a Satanás. E quando o homem peca, e a Bíblia fala que ele agora se vê nu, essa nudez que a Bíblia narra, é a exposição do pecado. Agora o homem está no estado de pecado por causa do pecado que cometeu. Ele agora está exposto e maldito. Mas o mesmo texto que diz que o homem ficou nu, é o texto que diz que na terra apareceu agora espinhos e abrolhos. Deus não havia criado espinhos. Os espinhos e os abrolhos só vieram depois do pecado, porque a terra também se tornou maldita por causa do pecado do homem. E quando Jesus vem naquela cruz, Jesus levou sobre si os meus pecados. Quem acredita nisso diz amém. Mas ele não disse que apenas nos restauraria, ele também disse que restauraria toda a criação. Porque em Romanos capítulo 8, Paulo diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus em glória. Porque quando os filhos de Deus, a igreja, for arrebatada e se receber um corpo glorificado nos céus, a Bíblia fala que nós voltaremos. E quando nós voltarmos, nós governaremos e reinaremos com Cristo aqui na terra. E quando a igreja glorificada pisar no céu, então toda a criação será redimida. Mas qual a garantia da criação ser redimida? É que naquela cruz, Jesus não levou apenas o meu pecado. Uma coroa estava na sua cabeça. E a coroa era de espinhos. Os espinhos representavam a maldição da terra. Quando Jesus estava naquela cruz, ele não levou só a tua maldição, ele também levou a maldição de toda a terra para dizer: vou te restaurar, mas muito em breve toda a criação será restaurada. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Então o teu futuro será brilhante, o teu futuro será extraordinário. O teu Deus é um Deus sim, que te restaura no presente, mas aponta para o futuro e diz: fica tranquilo que ainda não se manifestou em você aquilo que haveremos de ser, porque hoje nós somos como Jesus foi, mas um dia quando olharmos para Ele, seremos como Ele é. Existe um futuro glorioso para você, existe um futuro glorioso para mim, porque Jesus, Ele não veio apenas para me tirar do inferno. Jesus, ele veio para me restaurar e me colocar numa posição de governo celestial. Jesus me restaurou. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga glória a Deus. Esse é o lugar que precisamos estar. Viemos de Deus, o pecado nos destruiu, e agora Jesus vem para nos restaurar do pecado. É por isso que nós não podemos viver no pecado como se fosse comum. Essas pregações a gente não ouve mais.
A gente não ouve mais dos púlpitos: viva a santificação. Porque não é a pregação que enche a igreja, mas enche o céu. Eu prefiro essa igreja vazia, desde que quem esteja aqui seja crente de verdade, do que ver essa igreja lotada de pessoas que vêm aqui para buscar seus próprios interesses. Interesses pessoais, interesses que não têm a ver com o reino. Pessoas que não olham ao redor, só olham para si. Pessoas que não olham para o próximo, só pensam em si. Pessoas que acham que não precisam da igreja para viver chamado e ministério. Não existe nada vivo longe do corpo. Deus sabe, e nós precisamos entender isso. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Nós precisamos voltar a falar sobre isso. Nós precisamos ter clareza nos púlpitos que para você ser salvo você tem que abrir mão, que para você ser salvo você tem que viver restauração, que para você ser salvo você precisa se permitir viver uma nova vida. Como assim? Eu entreguei minha vida para Jesus, mas continuo sendo o mesmo. Como assim? Eu entreguei minha vida para Jesus e continuo tendo as mesmas práticas. Como assim nada mudou? Ei, irmão, eu também não estou aqui dizendo que você tem que ser perfeito, mas uma coisa eu posso te dizer: alguém que teve um real encontro com Jesus não amanhece da mesma forma, não consegue viver da mesma forma, não consegue ter práticas da mesma forma, ainda que erre, ainda que caia, ainda que fraqueje. Uma coisa é certa: haverá dentro de si uma voz gritando: você não nasceu mais para isso, essa não é a tua realidade, esse ambiente não te pertence, porque o evangelho é o poder de Deus para gerar transformação. Aleluia! Transformação. Eu hoje não sou quem eu deveria ser, mas eu também não sou mais quem eu fui antes. Eu olho para trás e vejo quanta coisa mudou, quanta coisa já eu deixei para trás, quantas coisas eu já venci. Mas eu olho para frente e me desespero com tantas coisas que ainda preciso vencer. Mas Deus não tem problema com isso, desde que aquele que tenha começado a boa obra, você permita que ele complete. Que eu permita que ele complete. Porque se a obra começou, tem que ter restauração. Tem que ter mudança de vida, mudança de atitude. Eu não estou ouvindo a igreja dizer um glória a Deus. Isso é evangelho. Evangelho não é a chave da resposta, não é a chave do milagre. Isso é consequência. Evangelho não é nada disso que estão te dizendo. O evangelho é um lugar que nós precisamos estar posicionados. O lugar que Cristo veio para nos colocar, nos retirando do império das trevas. Nós estávamos lá perdidos, mortos, mas Ele veio para me restaurar. Ou Ele olhou no meu olho e disse: você não acredita em você, mas eu acredito em você. Jesus olhou para mim e disse: você não confia em você, mas eu confio em você. Jesus olhou para mim e disse: eu sei que você não se acha bom o suficiente, eu tenho certeza disso, mas eu te amo independente da forma que você acha que deveria ser. Porque essa é a graça do evangelho. Eu ouvi um amém? E a última pergunta para a gente terminar, e é nessa que eu queria que você entendesse: como eu posso ser restaurado? De onde eu vim? Deus. O que aconteceu? Pecado. Quem vai restaurar? Jesus. Como? Eu posso viver isso. Repete comigo: pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Eu preciso crer. Eu preciso crer que tudo isso é uma verdade. Eu preciso crer que ainda que as portas não se abram, eu sou salvo. Eu preciso crer que ainda que os milhões não caiam na minha conta, eu continuo sendo de Deus. Eu preciso acreditar que independente do que aconteça, eu estou no lugar certo. O lugar da salvação, o lugar da restauração,
o lugar da aprovação do céu. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta ter tudo e perder a minha vida? Deixa eu te contar um segredo que ninguém nunca teria coragem de te contar. Entre você e o que você tem, Deus sempre vai preferir você, ainda que Ele jogue tudo que você tem fora. Deixa eu falar para lá de cá, que os irmãos aqui não gostaram não. Entre o que você tem e você, Deus vai escolher você. Entre tudo o que você tem e você, Deus sempre vai escolher você. Porque se Deus perceber que o que você tem está te roubando dele, pastor, mas isso não é evangelho. Quem te disse que não? Deus só dá para quem tem estrutura para ter. Existem pessoas que não têm, vão pedir a vida toda e não vão receber, porque Deus sabe que no dia que você tiver, você está perdido. É por isso que mordomia cristã, ou seja, pessoas que têm muito, são pessoas que Deus sabe que podem ter. E se você quer ter muito, isso não é um problema, desde que você esteja preparado para ter o que Deus pode te dar. Mas enquanto você não tem, é que o céu já está te dando uma resposta. Por que não aconteceu comigo ainda? É que Deus não dá herança para menino. Deus não confia coisas grandes para quem não tem estrutura. Deus não confia coisas extraordinárias para quem não está preparado. As nossas vidas, isso não é só para você, não é para mim também, tá? Para todo mundo aqui. Hoje Deus está pegando, é todo mundo. Quem está aqui para dizer glória a Deus? Precisamos acreditar no que Deus fez. E o que Ele fez? Ele me deu salvação. E quando a Bíblia fala sobre salvação, me presta meu celular, por favor, pastor Ricardo. Quando a Bíblia fala sobre salvação, eu estava pesquisando essa palavra no grego, e eu peguei aqui, só para você entender. Quando a Bíblia fala sobre salvação, a Bíblia fala sobre livramento. A Bíblia fala sobre preservação, sobre segurança. Então aquele que é salvo está livre e vive em livramento. Aquele que está salvo, ele é preservado por Deus. E aquele que é salvo, ele vive em segurança. Todos os dias que você acorda tem livramento de Deus para você. Ou você acha que Satanás está feliz em te ver caminhando do jeito que você está caminhando? Ou você acha que Satanás está feliz porque você tomou um rumo na tua vida, em dizer a partir de hoje eu vou viver o propósito de Deus? Ou você acha que o inferno está feliz porque você se posicionou? Não, ele não está feliz. Mas fique tranquilo, nenhuma praga vai chegar na tua tenda, nenhuma maldição vai chegar na tua vida. Você é protegido, você está em segurança. As asas do onipotente Deus está te cobrindo, te guardando, te preservando, porque você está vivendo em segurança. E se tentarem me matar, tem livramento para você. E se Satanás tentar me matar, tem livramento para você. Satanás não toca quem é de Deus. Ele não vai tocar em você. Ele não vai roubar a tua alegria. Ele não vai roubar a tua paz. Eu queria só 2 crentes para acreditar no que eu estou falando. Ele não vai destruir a tua família. Ele não vai acabar com os teus sonhos. Você tem um Deus que te guarda. Isso é evangelho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque eu sei quem está comigo. Creia e abrace essa realidade. Creia e tome posse. Eu aprendi quando eu era um adolescente numa igreja pentecostal, que quando o pastor falava assim, ó, eu tomo posse, ele tinha que fazer assim, ó, porque é para dizer e agir para o mundo espiritual ver que você está pegando. Então fala assim, eu tomo posse. Nossa, que irmão tradicional, hein? Misericórdia. Vou falar não, fala assim, eu tomo posse. É teu. Satanás não vai roubar da tua mão o que é teu, irmão.
ele é um mentiroso. Se ele está achando que ele vai prevalecer sobre você, ele é um mentiroso. Se ele está achando que vai prevalecer sobre a tua casa, esquece, ele não vai prevalecer. Ele já é um derrotado. Creia. Você precisa acreditar que Jesus foi capaz de restaurar tudo isso para te dar uma vida abundante. Você não nasceu para sobreviver. Hoje de manhã, na Zona Sul, eu abracei uma irmã que há muito tempo eu não via. E eu perguntei: como que você está, irmã? Ela falou: sobrevivendo. Eu falei: nunca mais fale isso. Porque o fato de você não estar vivendo um bom momento não define a sua vida. Nunca diga que você está sobrevivendo. Você é filha de Deus. E a Bíblia fala que uma vez que fomos salvos, uma vez que fomos colocados nesse lugar da salvação, uma vez que vivemos a realidade do Evangelho, nós temos uma vida abundante. Mas pastor, o que eu estou vivendo não parece nada com abundância. E quem te falou que esse momento está te definindo? Esse momento está te construindo, te preparando para o que está vindo por aí. Quem está pronto para viver coisas grandes, diga glória a Deus. Às vezes demora-se um pouco mais. Às vezes um irmão que está do teu lado está vivendo muito rápido algumas coisas, e você acha que tudo está demorando demais para você. Mas aí vem Deus para te dizer: o tempo é meu, eu vou fazer do meu jeito, quando eu quiser, na hora que eu quiser. Só te apruma aí, fica ligado, aprende. Quando o vento bater, não reclama, desfruta da brisa. Pastor, e se for uma tempestade, relaxa. Às vezes tempestades são boas para a gente poder fazer coisas que não fazemos. Ficar em casa, valorizar a família, olhar no olho da esposa. Não tem como ir para o restaurante para mexer no telefone, porque cortou a internet. Então você vai gastar mais tempo com teus filhos, com a tua mulher. Aí você fala: que prova! Não, é porque Deus precisa restaurar algumas coisas em você para te levar para um novo nível. Tempestades são necessárias. Eu lembro na Bahia, quando faltava energia, o meu pai pegava o violão, sentava eu, meu irmão e a minha mãe, e nós começávamos a cantar louvores. E a gente ficava ali cantando. E sabe qual que é o pior? Quando a energia ligava, a gente largava o violão, ia cada um viver sua vida, videogame. Por que será que quando há falta, há busca? É porque quando não se tem o que fazer, só tem um lugar para correr. É por isso que Deus permite algumas coisas, porque tendo tudo, você não dá tempo para Ele. Aí Deus fala assim: espera aí que eu quero um tempinho contigo. E algumas coisas acontecem. Mas eu preciso crer que nada disso é para me matar. Eu preciso crer que nada disso é para me destruir. Quem está aqui comigo diz amém. Porque eu preciso acreditar que tudo que Deus fez por mim, Ele fez porque me ama. Ele fez porque Ele fez de graça. O que é graça? Favor imerecido. O que é graça? É receber o que eu não mereço. Nós merecemos a morte, merecemos a condenação, merecemos o inferno. Mas Deus nos amou quando nós não merecíamos, e disse: ainda que você mereça, eu quero mudar a tua história. Essa é a graça do Evangelho. Não é por mérito, é pela graça. Não tem a ver com a minha força, tem a ver com a força dele. Não tem a ver com a minha autoridade, tem a ver com a autoridade dele. Não tem a ver com o meu poder, tem a ver com o poder dele. Só que olha aqui para mim, entende uma coisa, eu vou terminar minha pregação. Não apenas graça, mas verdade. A nossa fé precisa ser verdadeira. O que cremos precisa ser uma verdade no nosso coração. Eu acredito que Deus mudou a minha história. Eu acredito que Deus restaurou a minha vida. Eu acredito que o que Jesus fez naquela cruz foi o suficiente para eu ter uma vida abundante. Eu acredito e nada nem ninguém vai roubar isso de mim. Eu acredito que em Romanos 8, versículo 1, a Bíblia fala que agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo isso. Não existe mais condenação. Satanás não pode mais apontar o dedo para mim e dizer: eu conheço o teu passado. Porque eu posso olhar para Satanás e dizer: me desculpa, eu não tenho passado. O meu passado foi perdoado, a minha condenação foi apagada. Não existe mais nada que possa me condenar. Não existe mais nada que possa me culpar. Não existe mais nada que possa me dizer: acabou, é o fim. Porque eu creio em um Deus que pode fazer novas todas as coisas.
Um Deus de verdade. Um Deus de verdade. Um Deus que não brinca com os nossos sentimentos. Um Deus que não brinca com o que pensamos. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos traz para perto. Um Deus que se revela de verdade para encontrar verdade no nosso coração. Porque uma coisa é certa: o Evangelho é o lugar aonde, para vivermos a totalidade dele, precisamos crer. E eu vou te dizer uma coisa: quando nós falamos sobre o Evangelho e falamos de fé, eu quero te dar um exemplo. Porque tem muito crente achando que viver o Evangelho é não ter tribulação. Tem muita gente achando que não tem, quando você viaja no avião, turbulência. Mas eu imagino que eu e o André vamos viajar para a Itália esse ano. Amém? Eu sou pastor, tu paga a minha passagem. Eu e o André, nós vamos viajar para a Europa esse ano. Só que existe uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não crê. E essas duas pessoas entraram no mesmo avião. Durante a viagem, o André olha para mim e diz: pastor, fica tranquilo, porque por mais que tenha turbulência, nós temos uma certeza. Eu, que certeza? É que nós vamos chegar. Eu falei, amém. Só que por outro lado, eu tenho medo da turbulência. E eu vou orar para chegar do outro lado. Eu vou orar para a gente chegar no destino. E então o avião decola. E passamos pela turbulência. Só que na turbulência tem um André que olha para mim e fala: pastor, relaxa. Eu olho para o André e falo: quem relaxa na turbulência, irmão? Quem consegue descansar no meio de turbulência? Quem consegue dormir se o avião está sacudindo e parece que vai cair? Aí o André olha para mim e fala: só descansa no meio da turbulência quem tem a certeza de que o avião vai chegar no destino. Sabe o que eu aprendo com isso? É que tanto eu como o André vamos ser salvos. A diferença é que ele soube viver a vida até lá. Eu vivi uma vida de salvo, abaixo do que Deus esperava de mim. Porque o fato de não crer me expôs a viver uma tensão, um medo, um desespero, sendo que a única garantia que eu tenho é: chegaremos do outro lado, independente da tempestade, da turbulência. Porque as pessoas que precisam viver o Evangelho têm que entender isso. A turbulência vai vir, mas ela não pode tirar a tua paz. Os problemas virão, mas não pode tirar a tua paz. Não pode tirar a certeza de que você vai chegar do outro lado. Não pode tirar a certeza de que o Deus que você crê é um Deus fiel para cumprir cada palavra que Ele te liberou. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades, passaremos por momentos difíceis, mas nós faremos como Jó. Jó perdeu tudo, Satanás tocou em tudo, nada mais Jó tinha, mas uma coisa Jó cria: eu sei que o meu Redentor vive e que muito em breve Ele vai se levantar sobre a terra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas o Evangelho de verdade te dá força para vencer, te dá força para avançar, te dá força para superar, te dá força para não retroceder, te dá força para não cair, te dá forças para ir até o final. Isso é Evangelho. Pastor, eu vim aqui hoje atrás de uma bênção. Melhor do que essa não existe. É entender que você está no lugar certo e que tudo ao teu redor pode te dar uma informação, mas você não vive por aquilo que você vê, você vive por aquilo que você crê. Aprende a descansar na tribulação, aprende a descansar na tempestade, aprende a descansar no meio dessa conversaiada fiada. Aprende a descansar
no meio do que está acontecendo na tua casa. Aprende a descansar no meio do que está acontecendo na tua empresa. Aprende a descansar no meio do que está acontecendo na tua igreja. Aprende a descansar, porque Deus sabe que você está no lugar certo, o lugar da salvação, o lugar onde Deus está provocando você para o crescimento. Então entende uma coisa em nome de Jesus: a tempestade não vai anular a minha fé, a tempestade não vai parar a minha vida, a tempestade não vai anular meu ministério. O que está acontecendo não tem poder e autoridade para anular o que Deus está fazendo na minha vida, porque eu creio que Deus faz. Quantos creem? Diga glória a Deus. Então tenha certeza disso, de que Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: esteja nesse lugar e deixa que do resto cuido eu. Você precisa que Deus mude a tua história? Se coloque nesse lugar e deixa que Deus vai trabalhar. Você quer ver Deus agindo na tua casa? Se coloque nesse lugar e deixe Deus trabalhar. Eu queria ouvir só um crente para dizer glória a Deus. Isso é evangelho. É nisso que você tem que crer. É nisso que nós precisamos estar alicerçados. Eu creio que por mais que as tribulações venham, eu permanecerei de pé. Deus está renovando a força de algumas pessoas aqui hoje. Eu sinto no meu espírito Deus renovando forças aqui hoje. Eu vejo Deus fazendo movimentos muito específicos aqui nessa noite. Creia. Creia e você verá a glória de Deus. Está vindo um novo tempo sobre a tua vida. As pessoas vão olhar para você e perguntar: o que está acontecendo? As pessoas olharão para você e falar assim: mas espera aí, essa versão sua eu nunca vi. É porque Deus começou agora um nível de transformação na tua vida que antes você nunca viveu. Deus vai te levar para um lugar agora, onde Ele vai te ensinar, onde Ele vai te fazer crescer, onde Ele vai te desenvolver, onde você vai ter clareza, onde você vai entender que Satanás não pode tocar mais em você, porque você é liberto, aonde Satanás não pode mais te culpar, porque você é liberto, aonde o teu passado não pode mais te atormentar, porque você é liberto, aonde os seus inimigos não podem mais apontar o dedo, porque você é liberto, aonde as coisas agora vão acontecer, porque você é liberto, aonde as promessas vão se cumprir, porque existe um povo liberto. Quem é liberto, diga glória a Deus. Dá um salto dessa cadeira aí e dá um brado de vitória. Levante suas mãos e declare: e eu não sou mais escravo. Declare isso.